Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar a respeito da prisão do Bismarck do canal Hipócritas, que aconteceu lá no Paraguai. Inclusive, o Oswaldo Eustáquio também teve seu mandado de prisão expedido e a polícia do Paraguai só não o prendeu porque ele já teve o seu pedido de asilo político concedido, o que não alcançou o Bismarck nesse caso, que também tinha solicitado o pedido, mas como ele ainda não havia comparecido na entrevista, ele acabou sendo preso pela polícia paraguaia e, nesse momento, eu acho que ele até já chegou à Foz do Iguaçu. Tá? Então, fica comigo nessa edição. Vou pedir a você, antes de partir para a pauta, eu estou bastante abalada, peço até desculpas a vocês, porque a sensação que eu tenho é que isso não termina nunca, não vai acabar nunca, e acaba abalando mesmo nós que somos profissionais da comunicação e moramos num país que a gente tenta ser um cidadão de bem, onde a gente não sabe nem mais o que é crime e o que não é. É bem difícil para mim, tá? Então, peço para vocês aí reconsiderarem, levarem em consideração isso aí. Bom, antes vou pedir a vocês para deixarem o like agora, logo no início do vídeo, compartilhem nas redes sociais, é tudo muito importante que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela antes de ir para a nossa pauta de capa, que é muito importante. Quero só reportar a vocês que um helicóptero caiu hoje na Barra Funda por volta das 14 horas, deixou vítimas fatais. Todos os que estavam no helicóptero, o piloto e os tripulantes, eles foram vítimas fatais, tá? A aeronave caiu nas proximidades do campo de Marte. Até agora, a gente não tem identificação de quem estava no helicóptero. Perdão. E a gente está atualizando as notícias, tá bom? Então, vamos aqui, ó. A Revista Oeste fez uma cobertura bastante extensa e eu vou tentar complementar as informações da Revista Oeste com a live do Oswaldo Eustáquio, que eu assisti no Instagram, que estava acontecendo quase que em tempo real, tá, do fato. Então, a Revista Oeste, né, traz aí que o humorista do canal Hipócritas foi preso no Paraguai, o Bismarck Fugaza e tal, que foi determinada a prisão pelo Alexandre de Moraes, tá? Ele estava no país vizinho desde o fim do ano passado, quando o ministro determinou a sua prisão, e ele foi considerado foragido, tá? De acordo com as informações, ele será levado pela polícia paraguaia até Assunção, na capital, e depois até a fronteira brasileira, em Foz do Iguaçu, onde será entregue aos agentes da Polícia Federal. O importante é que os meninos aqui do canal Hipócritas, eles vêm informando que isso não poderia acontecer. Por quê? Porque o Bismarck já tinha pedido asilo político. Então, enquanto isso está em tramitação, não pode haver uma prisão, entendeu? Porque o pedido não foi negado, ele não estava lá escondido, entendeu? Vamos assistir aqui o vídeo dos meninos. Fala, pessoal, Augusto Pacheco, e como você já deve estar sabendo, o Bismarck foi preso no Paraguai, tá? E está acontecendo um processo aí. Ele foi preso no Paraguai e ele está sendo levado de Assunção até a fronteira com o Brasil para ser entregue da Polícia Paraguaia para a Polícia Federal Brasileira. Isso não pode acontecer porque ele já entrou com um pedido de asilo político junto ao governo paraguaio. Então, nós precisamos fazer que esse vídeo reverbere com o máximo de políticos, tanto brasileiros quanto paraguaios, para que alguma intervenção aconteça nessas horas que leva de Assunção. Ele acabou de sair de Assunção, deve estar chegando na fronteira nas próximas 3 ou 4 horas. Então, a gente precisa fazer uma intervenção rápida para que isso não aconteça. Faça esse vídeo chegar em todos os lugares, por favor. E como nós sabemos, né, essa prisão não é legal porque não tem nenhum crime em cima do Bismarck, ele não cometeu nenhum crime para que ele possa estar sendo, para que esteja acontecendo isso agora. Então, contamos com vocês. Em relação a essa última afirmação deles aí, é que não tem nenhum crime previsto por lei, tá? Porque ninguém pode ser preso por opinião aqui no Brasil, principalmente porque se tratam de comunicadores e humoristas. Voltando um pouquinho aqui na matéria, tá? Espera só um pouquinho, eu estou lesadinha, gente. O que aconteceu? Esses humoristas do canal Hipócritas e junto com o jornalista Eustáquio, eles denunciaram ao ministro Alexandre de Moraes à Corte Internacional
de Direitos Humanos, tá? O documento foi protocolado em dezembro passado e eles fizeram uma acusação seríssima ao ministro. Eles acusam o ministro de violar os direitos de liberdade de expressão no país, com várias prisões temporárias decretadas ilegalmente, e na ação, Souza Fogaça e Eustáquio também denunciaram a aplicação de multas desproporcionais aos brasileiros sem o devido processo legal. Inclusive, a Oeste destaca aqui um trecho do documento, abro aspas, o ministro age ilegalmente fora das suas atribuições e limites, não pode perseguir o cidadão comum por sua opinião e não possui competência legal para fazê-lo, não possui competência nem como presidente do TSE para mandar prender um cidadão inocente. Em um trecho, eles afirmaram que Moraes agiu para favorecer a si próprio, ou seja, é o que a gente usa no termo advogar em causa própria, né? Eles afirmaram que a mulher do magistrado é sócia do ex-deputado Gabriel Chalita, que teria relações estreitas com Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o mais interessante também, a gente tem que chamar a atenção para o que o Oswaldo Eustáquio comentou na live dele, disse que eles foram abordados em casa, numa Hilux preta sem placa. Gente, são umas coisas interessantes. Agora, fora isso tudo, gente, existem as coincidências que eu também queria chamar a atenção de vocês. Por exemplo, uma matéria, o Correio Brasiliense noticiou que ontem, exatamente no dia 16 de março, Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente do Paraguai em Foz do Iguaçu. Segundo o Itamaraty, no encontro, só um minutinho, no encontro, os presidentes celebraram o pagamento total da dívida de Itaipu e discutiram a finalização de 2 pontes na fronteira. Vou dar uma lidinha aqui. Diz que foi uma reunião bilateral em Foz do Iguaçu sobre a cooperação dos 2 países. O encontro ocorreu durante a posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, da qual os chefes de Estado participaram. Poxa, pode ser uma grande coincidência? Sim, pode ser uma grande coincidência. Mas já que aconteceu, eu me vejo na obrigação de informar a população brasileira. Uma outra coincidência também vem sendo trazida pelo portal de esquerda Metrópolis. O Metrópolis, ele diz que o Oswaldo Eustáquio, que foi convocado e foi aceito a convocação para o Oswaldo Eustáquio depor na CPI dos atos antidemocráticos, os quais originaram essa ação de hoje da Polícia Federal, tá? Ou mais de 30 pessoas também foram presas, tiveram, não sei se presas, mas tiveram busca e apreensão, enfim, sexta-feira é daquele jeito, né? A Polícia Federal de Xandão levanta e grita assim, ó, sextou. Mas vamos voltar aqui a mais uma coincidência. O depoimento do Oswaldo Eustáquio nessa CPI foi aceito o requerimento anteontem, no dia 15 de março de 2023. E o Oswaldo Eustáquio, ao saber que o requerimento para que ele deponha nesta CPI foi aceito, havia sido aceito, ele fez uma declaração dizendo que está à disposição da Justiça e ele vai falar a verdade. Olha só, a coluna do Metrópolis, Oswaldo Eustáquio, disse que está à disposição da CPI para falar a verdade. O deputado distrital, Fábio Félix, do PSOL, fez a sugestão para convocar o jornalista sob justificativa de que o bolsonarista incentivou e participou diretamente de atos de questionamento ao resultado das eleições, sendo, inclusive, entre suas pautas, o pedido de intervenção federal para impor à força a permanência de Bolsonaro no poder. Fecho aspas. Olha só, deixa eu só esclarecer uma coisa. Pelo que eu lembre, o Oswaldo Eustáquio, ele sim defendeu uma intervenção federal, mas não para forçar uma permanência do Bolsonaro no poder. Ele incentivou sim e fez solicitação de intervenção federal, pelo entendimento dele como jornalista, para que fosse cedido o código-fonte e outras cositas mais das caixinhas mágicas, que eu aqui como jornalista não posso nem tocar no assunto. Tá? Então, é só para esclarecer aqui essa parte da matéria. Seguindo aqui, a matéria continua dizendo que o Oswaldo ia frequentemente ao acampamento montado por extremistas contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam como a imprensa distorce
as coisas. Abro aspas. Possivelmente o deputado do PSOL sofrerá pressão da própria esquerda para retirar meu nome da oitiva, porque meu depoimento pode ser determinante para a queda do ministro Flávio Dino, que solicitou na quarta-feira, 5 de janeiro, que a guarda presidencial assumisse o comando da segurança daquela área devido à manifestação que estava sendo programada. Essa aí é uma afirmação do Eustáquio, tá? Tem aspas aqui na matéria do Metrópolis. Aí eu quero trazer também uma grande coincidência que foi essa declaração do Oswaldo Eustáquio, que corrobora exatamente com o depoimento do ex-chefe operacional da PM do Distrito Federal, Coronel Jorge Naime, na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que a mídia só está pensando trechos que favorecem a narrativa da esquerda, mas a mídia está escondendo alguns trechos da oitiva desse ex-chefe operacional que todos nós julgamos muito importantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se está bem no início, para passar a informação direitinho. Vamos lá. Falou para todos nós que, em 30 anos de carreira, o senhor nunca viu uma faculdade tão grande em deixar as pessoas entrarem, sim, nos edifícios do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Prestem atenção. A responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, ela se limita às vias do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela não tem qualquer jurisdição dentro de qualquer prédio federal. Todos têm segurança própria, mas a facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer, né? O próprio batalhão de guarda presidencial não estava na sua totalidade dentro da presidência, pelas informações que eu recebi, né? E nós temos imagens do comandante do choque tentando efetuar prisões, ele levando uma chave de estrela de um coronel do Exército que queria liberar todo mundo. Se todo mundo sabia, se todo mundo estava ciente, por que só tinha 16 policiais dentro do Congresso Nacional, de 500? Vou mais longe. Realmente precisa de autorização do governador do Distrito Federal para que a Força Nacional atue no território do Distrito Federal. Mas Congresso Nacional, Presidência da República e STF não é território do Distrito Federal. São prédios federais que tem a sua autonomia administrativa e tem a sua polícia própria. Então, por que não se guarneceu com a Força Nacional logo esses prédios? Porque se minimamente tivesse havido uma resistência de entrada nos prédios, daria tempo para a polícia se organizar, para a polícia remanejar suas tropas, como a gente já fez N vezes. N vezes que eu estive no Congresso Nacional, houve tentativa de invasão do plenário do Congresso, a polícia do Congresso se posicionou, conteve enquanto o choque se reorganizou, e mesmo sem entrar no Congresso, limpou a área e retirou sem ter aquela quantidade de danos. Então, o STF tinha responsabilidade, o Planalto tinha responsabilidade, e nós percebemos que algumas ações não foram realizadas. Ok. Eu acho que o depoimento dele fala por si só. Só tem um detalhe a mais que eu queria chamar a atenção de vocês para o depoimento dele, agora no finalzinho, que ele diz que outras tentativas de invasão já haviam acontecido. Então, cadê todo esse pessoal preso? A gente não vê, né? A gente só viu bolsonarista e vozinha com terço na mão, né? Porque é terrorista. Bom, todas as informações a respeito da prisão do Bismarck estão sendo atualizadas, então fiquem atentos aqui, tanto ao canal no YouTube quanto às nossas redes sociais, que eu venho trazendo para vocês, ipsis literis, hora a hora, toda a atualização que vocês precisam, tá bom? Fora isso, se vocês puderem e desejarem, não se eximam de apoiar financeiramente o nosso trabalho, a gente está precisando bastante do apoio de vocês, o Pix está aqui, qualquer valor é de extrema benevolência e é muito bem-vindo, tá bom? E se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem aí esse vídeo, orientem as pessoas, esclareçam as pessoas, não deixem todo mundo pensar, as pessoas pensarem que é tudo bandido, tem que ser preso mesmo. Tem muita coisa errada acontecendo no país e a gente aqui nem pode falar tudo, porque nós sofremos uma forte limitação.
Tá bom? Deixem o like, compartilhem a valer, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Eu volto para a atualização das 21h30, mas se algo muito diferente acontecer no decorrer até lá, a gente faz os shorts aqui, que são aqueles vídeos curtinhos, e eu conto com vocês. Um beijo no coração, a gente se fala.